Bom, aí eu partindo agora para a bacia que abriga a bacia do Melchior, que é a bacia do Descoberto, né? Na região oeste, uma bacia que ainda tem as características agrícolas, ainda é muito grande, mas também a gente tem cidades ali, né? Tem uma população, os reservatórios, né? A evolução da área aí agora da bacia do Melchior, de 1964 até 2023, né, mostrando o adensamento populacional. Isso aí, pegando só esse recorte, mas a gente pensa na bacia toda, outras coisas aconteceram nessa bacia, né? Só um trecho da bacia aí. E aqui, né, pegando especificamente a bacia do Melchior, esses dados são do Plano de Recursos Hídricos, né, a gente mostrando aí que essa bacia abriga 1,3 milhão de pessoas, concentra 72% dos pontos de contaminação, várias fontes de contaminação, inclusive depósito de produtos perigosos, 53 indústrias, todas outorgadas pela DASA ou pela SEMAD de Goiás, 4 cemitérios, 2 estações de tratamento de esgoto, o aterro sanitário. Tem uma piora da qualidade da água pela presença de áreas altamente urbanizadas, e aí a gente destaca a questão da drenagem, né? E ele é um rio classe 4, né? E ali no mapa a gente vê aqueles pontos lá onde estão os principais atores ali, né? A CAESB, o SLU, a SEARA, né? E a gente tem a Novacap também, que é importante aí, por causa da drenagem urbana. E aí esse esquema também eu peguei lá do pessoal da CAESB, mostrando como que é a classificação, né? A gente tem o Ribeirão Taguatinga, ele segue, aí a gente tem até mais ou menos antes da estação de tratamento, ele está como classe 2, embora seja uma área urbana, densamente habitada. Aí a gente tem os lançamentos, né, da CAESB, do SLU, das agroindústrias, da Novacap, forma-se uma zona de mistura e depois sai um rio classe 4 que vai encontrar o descoberto lá abaixo, bem adiante da barragem, né? Que, a princípio, para nós aqui que usamos água descoberta é tranquilo, porque não chega lá, mas pensa em Corumbá, que vai receber tudo isso, aí a gente já vê que é um problema um pouco complexo. E aqui, ó, também eu peguei isso de uma apresentação que o Comitê de Bacia pediu à CAESB para fazer a respeito do Rio Melchior, que foi sobre a captação de recursos financeiros para aplicação em várias áreas do Distrito Federal. E aqui um recorte para a bacia do Melchior. A CAESB já fez um empréstimo ao Banco Interamericano. A deputada até falou que a casa aqui autorizou, né? E esse empréstimo, uma parte dele, 280 milhões, estão sendo dos 600, né, que ela pediu, 280 aplicados na bacia do Melchior. Aí o superintendente de meio ambiente levou esse quadro mostrando alguns parâmetros, né, de qualidade da água, mostrando que mesmo fazendo o polimento e a desinfecção ultravioleta, que tem um parâmetro que não chega a nível de classe 3, né, que é o fósforo. O fósforo está 2 vezes o valor estabelecido da resolução. Ou seja, Só repete isso, que a senhora fala um pouco rápido aí. Desculpa. Não tem problema. Eu só quero que a senhora fale novamente isso para que eu possa absorver e a gente possa entender. Tá. Então, eu estava falando o seguinte, que o Comitê de Bacia recebeu o superintendente de meio ambiente da CAESB, que levou para a gente essa apresentação, onde eu tirei uma parte desse slide, né, trazendo a proposta da CAESB para melhorar O polimento. Na verdade, era para melhorar várias áreas. Tem ETA, tem ET, né? Especificamente no Melchior, eu destaquei esse slide. No Melchior, dos 600 milhões pedidos pela CAESB ao BID, 280 seriam direcionados para a bacia do Melchior. Para fazer o quê? Investir no polimento e na desinfecção. Isso aí melhora, por exemplo, o mau cheiro, vai reduzir bastante o mau cheiro, né? E quando você chega nos parâmetros, mesmo com esse tratamento que a CAES está propondo, ele não vai chegar nos parâmetros estabelecidos na resolução 357 para a classe 3 de enquadramento. Entendeu? E um deles é o fósforo total, que é quase, mesmo com esse tratamento, ele ainda fica 2 vezes o valor estabelecido na resolução.
Então, assim, é um problema, resolve a questão do mau cheiro, do aspecto, mas a gente tem que trabalhar pensando no futuro em outras formas de tratamento. E aí que vem a Mas importância... eles fizeram essa apresentação para a gente, por isso que eu pedi para a senhora repetir, porque eles colocaram para a gente que a estação de tratamento, porque hoje o Lago Paranoá é classificação 2. Né? E eles falaram que com esse investimento e com esses dois tratamentos, tanto da luz quanto do polimento, eles poderiam estar chegando no mesmo parâmetro que é... Em alguns parâmetros, sim, mas o fósforo não está. Porque o coliforme fecal chega tranquilamente. E assim, o nível de eficiência são altos, se a gente pega, mas mesmo assim não entra na classe 3 ainda. E o que a ET daqui da Asa Norte e da Asa Sul tem de diferente que essa ET lá do Melchior não terá? Esse detalhe técnico eu não sei explicar para a senhora, mas a gente tem aqui o secretário executivo do comitê, o Carlos Renan, que é também da CAESB, engenheiro da CAESB, que se for conveniente a gente pode vir prestar a informação. Bom dia, com licença. Bom dia. Não, é bem rápido essa explicação. É porque uma coisa é o lançamento do efluente. E isso sim, ele ficaria equivalente às ETs Brasília Sul e Norte. Uma questão é o lançamento do efluente. A outra é depois da diluição do efluente junto com o corpo d'água, né, no caso o rio Melchior, que aí haveria uma dificuldade muito grande, especialmente para o fósforo, né, dele ficar enquadrado conforme a resolução 357. Então, são duas análises, né? Uma é o lançamento de efluente, esse sim ficaria similar ao do Lago Paranoá, e a outra é o fósforo no rio Melchior, que aí teria uma dificuldade muito grande de atender. Qual que é a diferença, né? O volume de diluição. O volume do Lago Paranoá é muito maior do que o rio Melchior. Tá? Essa é a diferença. Então é isso, porque a ET do rio Melchior, ela coloca praticamente 3 vezes a vazão do rio Melchior. Então tem essa questão, por quê? Porque, na realidade, o descarte do efluente da CAESB, lá da tratação de tratamento, ele pega o nascedouro do rio. Então, ele pega água totalmente potável. Né? Ele pega o nascedouro do rio e, na sequência, é o primeiro que joga o efluente. Então, a água está limpa, só que se torna 3 vezes mais água de tratamento de esgoto do que coisa. E depois só vão descarte. Então, aquele pedaço do rio, ele é simplesmente água poluída mesmo. Não tem mais um comentário. Outra palavra. E aí a Alba vai comentar também, daqui a pouco, mas a questão da drenagem urbana. Isso é importante esclarecer, que no caso do rio Melchior, quando imediatamente antes do lançamento da ET Melchior, o rio Melchior ele já não tem condições de qualidade tão boas assim, exatamente por conta da ocupação urbana a montante, a drenagem urbana, os resíduos, né? Então, esse é um aspecto importante esclarecer também.